Certo líder falou que o período de cânticos é, de longe, o momento em que os crentes mais mentem. O que vocês cantaram deve refletir o que vocês estão prontos a fazer. O que nós cantamos deve refletir o que estamos prontos a fazer. Nesse mês missionário, nós temos iniciado uma caminhada daquelas coisas que são realmente mais básicas. Nós começamos olhando o Evangelho, essa notícia, esse poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E vimos que pelo Evangelho, o Senhor trouxe luz e imortalidade, trouxe vida. E aqueles que creem no Evangelho, nessa boa notícia do que Deus tem preparado, não somente perdão, mas tudo mais, são aqueles que passarão a eternidade com Ele, reinarão com Ele. O Evangelho é o instrumento que Deus utiliza, o milagre que Ele utiliza para trazer salvação. Mas e daí? No beabá da vida cristã, o primeiro passo, obviamente, é compreender o Evangelho. Mas eu tenho um receio de que a salvação acabe se tornando, principalmente no meio de igrejas que ouvem a palavra de Deus, que se prega com regularidade, apenas um validador da nossa caminhada, apenas um validador daquelas coisas que fazemos, uma justificativa religiosa e polida para fazer algo diferente nos finais de semana, ou aprender um determinado linguajar. A salvação precisa ser entendida como um ato unilateral da parte de Deus em inocentar culpados com base no sacrifício de Jesus e transformá-los de dentro para fora, reorientando a vida desses salvos agora para cumprirem o plano de Deus. A salvação, ela não pode morrer ou acabar com o homem. A salvação não é algo que Deus concede por meio do Evangelho ao homem, ponto final. A salvação não é simplesmente um validar ou uma justificativa para que a gente ingresse em determinados rituais. Sim, existem coisas que apenas o Evangelho faz por você. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas a salvação é mais do que simplesmente ser resguardado ou protegido da ira vindoura. Salvação não faz apenas algo comigo. Salvação não é como se fosse um pingo de chuva. Salvação é visto como um torrencial, uma chuva torrencial, um dilúvio de coisas que acontecem na nossa vida e por meio da nossa vida, na vida dos outros. Quando salvação não é entendido com clareza, quando salvação é dirigido a mim, morre comigo, e não o que Deus está fazendo para me redimir de mim mesmo e reorientar a minha vida em direção ao plano de Deus, os discípulos de Jesus acabam construindo os seus planos exatamente como o mundo perdido faz, sem nenhum ressentimento. Eu não estou pensando em ações pontuais, mas na atitude do coração, principalmente, de novo, na construção dos nossos planos. A razão pelas quais os meninos estudam, desde o vestido que eu vou usar para me casar, a mulher, a esposa ou o marido que eu vou escolher, o genro que eu gostaria de ver carregando a minha filha, o que eu penso sobre a velhice, qual é o meu alvo, o meu conceito de sucesso, o acúmulo ou não dos meus recursos, a quantidade dos meus filhos, como eu devo viver a minha vida. E é muito triste, na verdade, quando os nossos alvos, e na verdade as diversas dimensões e áreas da nossa vida não são afetadas por aquilo que Deus descreve como nascer uma segunda vez, nascer do alto, nascer da carne e do espírito. Parece que o resgate pela salvação acontece na nossa vida tantas vezes como sendo uma permissão de vida ou uma permissão divina para que eu viva para mim, mas de uma maneira santificada. Em Cristo eu posso agora viver para mim. A única diferença é que eu não falo mais palavrão quando acerto o martelo no dedo e não bebo mais cachaça. Ao invés de ser um deslocamento do centro gravitacional da minha vida de mim ou de eu para Ele, Cristo.
o Senhor e Salvador a quem eu voluntariamente dediquei a minha vida. Como se o que Jesus falou sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo fossem apenas metáforas bonitas para afirmar uma luta difícil para prestar culto, ou para vir para o culto de oração, ao invés de um movimento constante e perene desse lado da eternidade, de deslocar o centro gravitacional da minha vida de eu para Deus. É um movimento interno que foi iniciado com Deus na minha salvação, de declarar guerra contra mim mesmo e organizar a minha vida em relação a Jesus. Se Jesus deve ser o Senhor, e Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, então Jesus é aquele em função de quem todas as coisas orbitam agora. Porque no passado, quando eu vivia para mim mesmo, morto em meus delitos e pecados, tudo se revolvia sobre mim. Meus relacionamentos, meu trabalho, meu estudo, meu dinheiro, minha saúde, meus planos, minha aposentadoria, tudo era em relação a mim. Eu não posso, então, ser salvo dessa condição de viver em função de mim mesmo para ter uma vida santificada no meu mundanismo, orbitando ainda ao redor de mim mesmo. Salvação livra você do senhorio enganador de si mesmo, para que você seja transformado de dentro para fora, para orbitar a sua vida e os seus planos ao redor de Cristo. Porque se eu encontrar qualquer resposta para essas perguntas, sobre para quem eu estou fazendo isso, e a resposta não for para Jesus, significa que Jesus não tem autoridade sobre aquilo. Se a razão que eu encontro para a pergunta de quantos filhos eu tenho, como eu me visto, como eu uso o dinheiro, o que eu faço com o meu tempo de lazer, o que eu assisto, como eu trato a esposa, como crio os meus filhos, se a razão, se a resposta para essas perguntas não se encontra em Jesus, se encontra no meu coração ou em qualquer outro lugar, essas são as autoridades que estão se contrapondo à autoridade de Jesus e o dever que ele tem, a prerrogativa que ele tem de exercer controle e autoridade, santificar todas as facetas da vida. Essas outras autoridades a gente chama de ídolo. E como todo ídolo deve ser identificado e queimado fora do arraial. Como assim? Eu quero dizer que quando se é salvo, esta salvação não é apenas uma segurança da ira vindoura, mas é um deslocamento de um outro tipo de vida, de um centro gravitacional, digamos assim, que puxa tudo para outro lugar. Com quem eu ando agora é definido por causa de Cristo. O que eu como é definido por causa do meu relacionamento com Cristo. Sim, os amigos que eu tenho, o que eu faço com os meus recursos, com o meu tempo livre, onde eu moro. O país e o lugar que eu moro precisa ser influenciado por Cristo, meu Senhor. O que eu faço para viver não pode ser apenas para adquirir a minha subsistência. A razão não pode ser você e o que você gosta. Por quê? Porque você não é mais senhor da sua vida. Isso está claro no Evangelho. Por alguma razão, essas coisas são deixadas de lado. E aí a gente precisa clamar, fazer feira e organizar e lutar de todas as formas para que as pessoas compreendam que elas não foram salvas para serem resguardadas de um futuro eterno, distante de Deus, enquanto aqui no tempo presente elas lutam para se afastar de Deus. E qualquer empurrão que os outros dão para estar perto de Deus é tido como ojeriza, como atrapalho, como encheção de saco. A compreensão exata da salvação que se opera por meio da crença consciente no Evangelho precisa ser expandida. Salvação não é somente a mudança de relacionamento com Deus, mas a mudança de relacionamento com os outros e a mudança de relacionamento com você mesmo. Você vivia numa condição de subalterno aos seus desejos, escravo dos seus desejos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que você vivia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, removeu você de lá por meio do Evangelho
e lhe colocou nos lugares celestiais, lhe abençoou com uma cosmovisão completamente diferente. E isso vai impulsionar e justificar a maneira como você orquestra a sua vida, que não é mais como esse mundo faz. Essa é uma luta constante do nosso coração. Eu quero ajudar vocês a compreenderem isso, meus irmãos. Quero ajudar vocês a compreenderem que eu não posso ficar afirmando que eu fui salvo porque levantei a mão ou escrevi ou fiz a oração, enquanto a minha vida, ela tem duas palavras de Jesus. Eu vou para uma reunião uma vez por semana e tal, mas no normal, na minha vida comum, no trabalho, na maneira como eu interpreto as informações, Jesus e a opinião de Jesus não é nem pensada, buscada, dirimida, não é nem refletida sobre. Eu acredito que a maturidade dos discípulos de Jesus é medida exatamente por isso. A maturidade dos discípulos de Jesus é medida pelo quanto nós, eu e você, nos submetemos a Jesus nas diversas áreas da nossa vida. Viver dessa maneira nem sempre será aplaudido. Na verdade, algumas pessoas chamarão você de louco. Quando você viver uma vida que é justificada apenas pela sua esperança no mundo por vir, que é completamente tosca e diferente da vida que as pessoas aqui caminham, você não será aplaudido. Na verdade, algumas vezes ela será incompreendida. E acho que foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. Não é incomum a maneira como Paulo vivia a sua vida, como pregava intensamente, quando vivia em serviço dos outros, quando não se importava tanto com os recursos, não construía para a próxima geração em termos de finanças, quando orquestrava a sua vida, fazia os seus planos, visitava, recebia os infortúnios, se dedicava àqueles que lhe ofendiam. Como é que esse tipo de vida, ele não foi compreendido sempre? E essa é uma das razões porque Paulo escreve uma das cartas mais complexas do Novo Testamento, a sua segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve para tentar ajudar esses irmãos que estavam debandando de alguma forma da sua lealdade ao apóstolo dos gentios, simplesmente pelo fato de que Paulo não se comportava de uma maneira normal, as pessoas aceitavam recursos, ele não, ele gostava de trabalhar para servir os outros. Algumas pessoas exerciam autoridade quase que soberana e ditatorial sobre eles, ele não, ele procurava servir, procurava amar, procurava dirigir. Alguns faziam ou determinavam, ou se auto-intitulavam detentor de determinados saberes. Paulo, ele acreditava que o evangelho era a sabedoria de Deus, Deus morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia, era a sabedoria e o poder de Deus. Por causa dessas diferenças, algumas pessoas começaram a esquecer de Paulo e atrelar junto de si esses falsos mestres. Pessoas que se filtravam na igreja, tomavam uma pompa, se encontravam em determinada plataforma e começavam a ensinar um outro tipo de ministério cristão, uma outra atitude cristã sobre como servir. Eles serviam pelos métodos diferentes, serviam por motivações diferentes e até tinham mensagens diferentes, mas o povo estava lá. E o apóstolo Paulo então escreve a primeira carta para lidar com determinados problemas, escreve uma segunda carta chamada Carta Severa, no capítulo 2, para denunciar esses falsos mestres e fazer com que os coríntios acordassem. E aí no capítulo 2, quando ele fala sobre os seus planos, ele diz que ficou abalado porque Tito, que era o seu companheiro, não havia chegado. Tito depois chega, diz para ele que o povo de Corinto ainda está com muita dificuldade, embora caminhando, ainda está precisando de ajuda. Eles não entenderam os desdobramentos da salvação. Eles não entenderam o que significa servir como ministro cristão. Eles não entenderam as coisas que são responsáveis, que são motivadores legítimos para que Paulo tivesse esse estilo de vida aqui e que ele se tornasse um modelo para todos nós. E é por isso então que ele escreve segundo aos Coríntios. Se você abrir lá no capítulo 2, ele fala sobre essa dificuldade.
no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim, no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, tinha uma oportunidade de pregar o evangelho ali em Troade, que Deus tinha aberto, mas ele ficou meio que preocupado, porque Tito não estava ali, ele se despediu e foi até Tito. No capítulo 3, ele vai falar sobre esse encontro e as notícias que Tito havia dado para ele sobre a situação da igreja em Corinto. Do capítulo 4 em diante, na verdade, desde o capítulo 2 até o capítulo 7, ele vai fazer essa longa explicação sobre o que é um ministério cristão. Como é que a gente serve? Quais são as motivações por trás de tudo isso? No capítulo 4, ele diz que nós servimos mesmo à custa da cegueira dos outros. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Mesmo que alguns fossem desonestos, no versículo 1, 2 e 3, e outros fossem cegos em relação ao evangelho, Paulo continuava realizando o seu trabalho. Capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 15, ele vai falar sobre as grandes dificuldades que ele estava passando. Versículo 7, ele diz: temos este tesouro em vasos de barro. Versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Apesar disso, apesar dos rigores do ministério, Paulo continuava avançando. Ele continuava avançando, mesmo no capítulo 5, quando ele fala sobre o perigo iminente de morte. Ele crendo na ressurreição do Senhor Jesus, no versículo 9 ele diz: é por isso, no capítulo 5, é por isso que também nos esforçamos para lhe sermos agradáveis a Cristo, quer presentes, quer ausentes. Ele sabia que era necessário que todos nós comparecêssemos diante do tribunal de Cristo. Todos nós, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas a partir do versículo 11, que é o nosso texto, esse é o clímax dessa sessão. Todo o ministério cristão agora encontra uma motivação profunda, mas bem simples. Do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as suas motivações para o serviço cristão. Não somente sua motivação interna, mas a sua mensagem intrínseca. Então nós vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, conhecendo o temor do Senhor, 2 Coríntios 5:11 em diante. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto,
Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. Que verdade, Senhor. Eu peço que ela seja a nossa regra. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, que sejas o nosso professor, que nos impeça de fugir do que ela tem a dizer. E peço que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Sejamos motivados por Cristo, não por culpa. Sejamos salvos por Cristo, não por medo. É o que nós imploramos, por Ele e para Ele. Amém. Capítulo 5, então, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo praticamente fala de duas coisas. Ele fala da sua motivação para viver da maneira como ele estava vivendo e da mensagem intrínseca àquilo que ele fazia. Esse texto ele tem um valor especial para mim. Desde muito cedo na minha vida cristã, esse texto tem sido utilizado por Deus para explicar grande parte, se não todas as decisões, as fáceis e as difíceis que eu tive que tomar ao longo do tempo. O versículo 15 e o versículo 14 são versículos que ainda hoje definem a minha filosofia de vida, de fazer tudo o que eu posso, com tudo o que eu tenho, até não poder mais. São textos como esse que explicam a realidade de uma vida cristã, que eu gostaria que nós entendêssemos. Ele começa então com a sua motivação. Ele une as duas coisas, tanto a sua motivação quanto a sua mensagem, como se uma fosse ligada à outra. É interessante, irmãos, que nessa época em que ele está escrevendo aqui, todos os apóstolos, quase todos, eles estavam vivos. Paulo estava vivo, pregando o evangelho, poderia ser consultado rapidamente, mesmo sem a existência de WhatsApp. Mesmo assim, naquela época, no ano 57, ele escreve provavelmente ou de Éfeso, ou então lá da Macedônia, ele tem que ajudar as pessoas a se prepararem contra os falsos mestres, que não conseguiam passar no crivo dos 3 M's: o seu método, os seus motivos e a sua mensagem. Eles não conseguiam passar nesse crivo, e Paulo vai explicar quais os motivos que devem, de alguma forma, fomentar e empurrar a pessoa para viver esse tipo de vida. Um tipo de vida que é talhado por Cristo, um tipo de vida que é planejado ao redor de Cristo. O que tem de tão especial na vida de Paulo que não deveria ser esperado por nós, pessoas que vivem no século 21, senhores do saber, doutores, doutoras, pessoas importantes com a vida completamente já tolhida, engessada, com os planos estabelecidos, com um plano de aposentadoria já realizado. Por que Paulo é tão diferente de nós cristãos vivendo aqui e agora? As semelhanças são muito parecidas. Infelizmente, muitos de nós, não com Paulo, mas com aqueles a quem ele escreve. E ele começa então dizendo: nós queremos persuadir as pessoas. Apesar de querer persuadir as pessoas, a motivação de Paulo, do versículo 11 até o versículo 13, não era a aprovação humana, baseado no que é exterior. Vocês podem ver, ele conclui no versículo 12, dizendo que alguns estavam se gloriando na aparência e não no coração. Mas Paulo não está preocupado com isso. A motivação do serviço cristão não é encontrada na aprovação humana. Não é isso.
A armadilha que todos nós enfrentamos de servir quando estamos sendo vigiados, ou servir em função de outras pessoas, servir em função de um líder, servir na presença de um líder, Paulo também enfrentava. E ele está dizendo: vivo diante de Deus, não me preocupa a aparência humana, Deus se preocupa com o coração, e o meu coração diante de Deus, e aquilo que eu estou fazendo demonstra que eu estou certo. Do versículo 14 até o versículo 16, ele diz que a motivação dele não era a aparência ou a aprovação humana, mas o senhorio de Cristo. Ele diz que o senhorio de Cristo demandava o seu amor sacrificial. Ele começa no versículo 14 falando sobre esse amor, o amor de Cristo. Esse amor de Cristo é o amor que pertence a Cristo e é único em Cristo, que é diferente de todos os outros amores, mas indica também um amor que tem origem em Cristo e assim, partilhado por aqueles que são amados por Cristo, deveria ser encontrado no presente. O amor de Cristo, não um amor ideia, não um amor meio que metafórico, não, o amor de Cristo nos domina, nos controla. A ideia de dominar, a ideia de controlar, é uma ideia de subjugar, é uma ideia de subjugar por meio de conquista. Não é a ideia de um tirano que adentra uma cidade que não lhe pertence e remove e toma o que quiser. Mas a ideia é de alguém bondoso, caridoso, alguém que conclama a atenção e a admiração das pessoas, que ganha por meio da conquista. O amor de Cristo nos domina, nos controla, nos constrange, nos submete, nos faz nos dobrarmos voluntariamente. Ele nos submete para fazer o quê? Ele diz que quando nós reconhecemos ou pensamos sobre isso. Eu acho que o apóstolo Paulo, obviamente, pensando nos motivos do seu serviço cristão, é claro que os motivos não é ser aceito pelos homens ou a aprovação dos homens. O motivo é no amor reconciliador e sacrificial de Cristo. Isso é claro aqui. Mas não é só que eu olho para lá e com um sentimento de culpa eu tento fazer o máximo para pagar, como aquelas promessas que algumas pessoas fazem com o objetivo de ganhar a atenção de Deus. Se eu fizer isso, então eu vou para o Sírio para ganhar isso aqui. Se eu fizer isso, então eu vou visitar aquilo dali. Eu lembro de uma senhora que o filho havia sido tentado se afogar, ou quase ia se perdendo de afogar, e a mãe disse que não ia cortar o cabelo dele, ia colocar o menino de Antônio, e ia todo dia, eu não sei qual era o dia, ia fazer uma sopa. Essa senhora era minha mãe. O Antônio não sou eu, mas é o meu irmão mais novo. Davi de Antônio é o nome do rapaz. O objetivo? Eu quero de alguma forma pagar a bênção que recebeu. Aqui não está sendo dito assim. O amor de Cristo, ele me domina quando eu reconheço uma determinada verdade dentro do amor de Deus. É como se o amor de Deus fosse esse grande mosaico, e ele pode ser expresso em diferentes cores, em diferentes aspectos. O apóstolo Paulo olha por esse grande mosaico, que fala da sua adoção, da reconciliação, da justificação, da junção, do selar do Espírito, todos os aspectos do movimento gracioso de Deus ao meu encontro, gracioso mesmo, e eu reconheço isso. O amor de Cristo me controla quando eu penso sobre, quando eu sou convencido quando eu sou controlado por esse pensamento, quando eu reflito sobre essa questão. E essa questão, irmãos, é aquilo que nós chamamos da bendita troca. A gloriosa permuta. Aqui ele descreve a salvação de uma maneira gráfica e linda. Quando reconhecemos isto, um morreu por todos. Um quem? Jesus. Por todos. Todos quem? Todos nós. Logo,
Todos morreram. Vocês entendem isso? Aqui ele não está falando simplesmente do aspecto de salvação, Jesus, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados que nos aproxima de Deus de uma vez por todas. Não. Ele está falando das implicações da salvação, que é exatamente isso que falta em nós. Paulo está dizendo aqui que na morte de Cristo houve de fato a morte de todos. Ele está dizendo ou descrevendo a vida daqueles que partilham dos efeitos e benefícios da morte de Cristo, como partilhar da morte deles para qualquer outro tipo de vida que não seja uma vida dedicada a Cristo. A lógica de Deus é muito simples. Houve uma gloriosa permuta, sendo que Cristo partilha, recebe, se apropria, recebe a sua própria morte. É lógico que você então deve viver em função dele. Porque é ilógico que Jesus morresse em seu lugar, que recebesse a sua morte, para que depois você, recebendo os benefícios da sua morte, quisesse ficar com o melhor dos dois mundos, vivendo uma vida em função de você, para você, orbitando ao redor de você, apenas santificada por uma oração que você fez. Isso não somente é ilógico, mas é hipocrisia. Veja que Paulo ele vai para um lugar bem simples de entender, sem muito rodeio. Olha, o amor de Cristo ele me controla porque eu sei o que aconteceu na cruz, me controla, me constrange, não somente pela intensidade do seu amor, pela entrega do seu sacrifício, mas aquilo que se operou em mim, houve uma troca. A vida que eu estava vivendo me conduzia à morte. Jesus toma a minha morte e me concede a vida, para que a vida que eu tenho agora em benefício dele seja para ele. Ele diz, ele morreu por todos, logo todos morreram. Como assim eles morreram? Ele vai explicar, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem, mas não estavam mortos? Então, não é somente uma morte posicional, mas uma morte do controle da vida, para que os que vivem, para que os ainda estão vivos, para que aqueles que ainda estão respirando não vivam mais para... Ele não diz, não vivam mais para a esposa. Pastor, eu estou me matando de trabalhar pelos meus filhos. Estou fazendo tudo o que eu estou fazendo em prol da minha prole. Estou trabalhando em função da minha empresa, estou estudando aqui porque eu quero dar um bom futuro. Todas essas coisas têm o seu lugar, irmão. Não estou dizendo que o Senhor não chamou ninguém para ser vagabundo ou não ser excelente no trabalho que faz. Mas no final das contas, ou se vive para Cristo, ou você vive para você mesmo. Não se vive para outras pessoas. Você pode amar o seu trabalho e ser o melhor no seu trabalho, e pode até ter como os fatores pelos quais você trabalha a melhoria da sua vida, da sua renda, da sua família, o conforto e tal. Todas essas coisas têm o seu valor. Mas no final das contas, se essa é a razão do seu trabalho, você vive para si, e isso vai na contramão da salvação que se operou em Cristo. Se houvesse uma permuta reversa, você escolheria viver para si. E aí você teria que receber a sua própria morte. É por isso que o amor de Cristo controla Paulo. O amor de Cristo não é que controla Paulo no momento da salvação, como se ali seus olhos fossem abertos pelo Espírito para que ele contemplasse a beleza de Cristo e ele amasse a Cristo. Não, Paulo está explicando o desenvolvimento da sua vida. Não o que aconteceu no passado, no caminho de Damasco, mas agora, no presente. O amor de Cristo me controla hoje. O amor de Cristo me converte hoje. Converte não em termos de retornar para Cristo,
mas de me conduzir, de me amarrar, de me apegar a Ele, quando eu considero que Ele morreu por mim, para me livrar de uma vida vivida em função de mim mesmo. Só assim você vai poder cantar de verdade: eis-me aqui, Senhor, eu realmente livre estou a teu dispor. Você está disposto? Você está disponível para Cristo? É sério. Me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim. O Senhor conhece o nosso coração, e eu não estou querendo encher o coração de vocês de culpa. Senhor Jesus conhece o coração de vocês. O que me traz peso no coração é que vocês não sejam avisados de que essa não é a conduta de um cristão. Paulo, ele ficava pensando, todos nós, ele falou nos versículos anteriores, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Não o tribunal para salvação, mas o tribunal de verificação das contas, dos efeitos dessa salvação grandiosa, feita pela mão do próprio Deus, que se operou em nós para que você vivesse assim, para si mesmo. Não é à toa que 90% da força missionária do mundo está em países onde é fácil ser cristão. Não é à toa que os cultos de oração tantas vezes têm muito menos pessoas do que os cultos normais. Não é à toa porque discipulado é difícil, porque precisa fazer campanha e vender empada, sem nada contra as empadas, essas são as melhores possíveis, para que a gente levante fundos para enviar uma missionária. Porque se a gente não vender pratinho, a gente não vai levantar. Estamos vivendo para quê? Para quê? O Senhor não nos salvou do magnetismo que nós tínhamos por nós mesmos para vivermos uma vida em função dele. Não é isso que a Escritura está dizendo? Que houve salvação da parte de Deus para que você não viva mais para si mesmo. E essa é a motivação de Paulo para o serviço cristão. O senhorio de Cristo que demandava o seu amor sacrificial. É a filosofia que deveria servir na construção das nossas convicções, na minha própria, como plantador, no ministério pastoral. Ensinando os alunos, eu digo para eles: encontrem um texto. O trabalho que você acha que deve fazer, encontre um texto. Aí você vai perguntar: pastor, como foi isso que você recebeu a sua vocação? Lendo esse texto. Como é que foi o seu chamado? Lendo esse texto. Como assim? Eu li nesse texto. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós jogamos, morreu por todo. Então eu percebi que os planos que eu tinha para ser uma determinada coisa, planos que abarcavam não somente com quem eu ia casar, se eu ia ou não para a faculdade, qual faculdade eu ia, o que eu iria fazer com a vida que Deus me deu. Como é que eu defino isso? Não é por aquilo que dá mais dinheiro não, meu irmão, porque o que dá mais dinheiro não conta para Deus. Tu acha que Deus naquele dia vai dizer: olha, morreu, olha o tamanho da conta bancária do camarada? Isso não existe. Ele vai perguntar: tá, eu lhe tirei das trevas para a luz, do poderio de Satanás para o reino do Filho do meu amor, lhe dei possibilidades, cerquei vocês com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu matei o seu velho eu, lhe dando condições de ver além de si mesmo, de não orbitar ao redor do seu umbigo. Eu destruí o controle que o seu desejo tinha sobre você, para que você vivesse em função de mim. Agora me mostra as obras. Foi esse texto que esteve na minha cabeça. Textos como esse que devem nortear a nossa vida. No final das contas, a gente vive em função dele. Mas Paulo vai ainda um pouco mais além. Ele não somente não se motiva pela aprovação humana, ele se motiva pelo senhorio de Cristo, mas ele também é motivado pelo seu novo status e a nova vida que ele tem em Cristo. Assim, no verso 16, ele diz: assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que isso quer dizer?
Essa afirmação, a ninguém conhecemos segundo a carne, ela é meio enigmática mesmo. O que ele quer dizer assim, assim que, é como se ele estivesse concluindo algo que ele falou, ou a conclusão do que ele explicou anteriormente, nos versículos anteriores. Então as pessoas julgavam os outros pelas aparências, mas isso está errado. As pessoas consideravam Paulo como um louco, por causa da maneira como ele vivia, mas isso está errado. Ele sabia que a posição diante de Deus estava correta, e essa mudança havia sido provocada pelo próprio Deus. Essa motivação interna havia sido colocada de fora para dentro pelo próprio Deus. Deus havia tornado Ele mesmo prioridade na vida de Paulo, de maneira que ele vivia para agradar a Cristo. Então nós não conhecemos ninguém segundo a carne, nós não nos importamos com as coisas e realizações daquilo que é exterior. Ele até lembra, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, se antes tivemos uma avaliação, julgamos a Cristo pelas coisas que poderiam ver, um simples carpinteiro nascendo num buraquinho simples, sendo criado num lugar chamado Nazaré, um lugar malquisto, vivendo uma vida absolutamente normal até os 30 anos e depois realizando o seu ministério que termina numa crucificação. Se julgássemos Jesus de acordo com aquilo que estava lá patente, ele não era lá grande coisa. E foi isso que Paulo fez. Mas ele reconhece, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, julgamos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Agora Paulo o conhecia como Cristo ressurreto, seu Senhor, o seu Salvador. É o exemplo que ele dá para que nós não julguemos aos outros segundo o que o mundo considera como vantajoso. O mais difícil, irmãos, da vida cristã, às vezes, as maiores dificuldades acontecem dentro da própria igreja. É o que ele está dizendo aqui. Paulo viveu de uma maneira completamente diferente, animado com a obra de Deus, fazendo tudo o que podia, com tudo que tinha, até não conseguir mais. Não foi de fora, foi de dentro da igreja que alguns o consideravam louco, que alguns avaliavam ele de acordo com as aparências, que alguns não conseguiam entender como é que ele gerava esse estilo de vida, e alguns começaram a julgar ele de acordo com aquilo que é externo. Não é assim tantas vezes? Surge alguém que quer ser missionário, alguém que quer dedicar, alguém que quer sair do emprego para ganhar outro, alguém que quer investir na obra de Deus de uma determinada maneira, diferente do que tem acontecido. E não é de fora, é de dentro a intromissão, é de dentro o atrapalho, é de dentro a incompreensão para que aquilo se manifeste. O próprio Cristo foi julgado pelos homens como não sendo grande coisa, mas agora nós não conhecemos mais deste modo. O que aconteceu? Versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O mesmo tipo de contraste entre aparências externas e realidades internas é encontrado na vida de todos os crentes, todos aqueles que estão em Cristo. E Cristo aparece aqui como uma grande sacola. E aqueles que são colocados em Cristo, embebidos em Cristo, partilhando de Cristo, envoltos em Cristo, estão sendo beneficiados por estarem nele, de maneira que todos que olham por meio de Cristo. Aqueles que entraram dentro dessa sacola, eles são nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A motivação que Paulo tem não é somente o amor sacrificial de Jesus que o controlava, mas o novo status que ele tem como nova criação. Meus irmãos, vocês são nova criação. Nova criação significa que o futuro invadiu a era presente. Olha só, o futuro, essa nova criação que vai ser revestida, não somente requalificada, mas transformada no futuro, aspectos dela, como se fossem gotas do futuro, gotas, poderes do mundo vindouro, adentraram ao mundo presente, nas pessoas que foram transformadas de dentro para fora. Eles já partilham de uma natureza futura, é a nova criação. Mas não é essa nova criação e todo esse poder, não é para que a gente consiga aguentar o sermão que dura por 1 hora.
Não é para que a gente consiga aguentar o meu desespero de conversar sobre coisas triviais na praça. Não é para que eu me indisponha com meu irmão e mude de um canto para o outro, porque eu não quero perdoar nem resolver os meus conflitos. Esta nova criação, esta nova condição, este novo status que nós gozamos diante de Deus é para viver de uma maneira completamente diferente, controlado pelo amor sacrificial de Cristo, não pelo amor que você tem por si mesmo. E se a gente não conseguir entender isso até aqui, a gente não pode continuar no versículo 18 em diante. Porque o versículo 18 em diante, ele vai falar sobre essa reconciliação, de um Deus reconciliador, que cria reconciliadores. De um Deus que reconcilia o mundo consigo mesmo, não para que os homens fiquem felizes, batam no peito, fui reconciliado, escolhido fui, escolhido sou. Mas que eles se transformassem em agentes de reconciliação para o mundo. O problema, meus irmãos, do evangelismo, o problema do investimento na obra missionária, o problema da falta de interesse, não é um problema simplesmente de informação. Hoje nós vemos aqui. Se Paulo compreendia o estilo de vida que ele vivia como um estilo coerente com o que Deus fez, se a motivação para esse estilo de vida é o amor sacrificial de Cristo que o controlava, então, o problema não são os recursos que nos faltam, mas o amor por Cristo. O amor de Cristo nos controlando. O que falta não são as informações, não são os recursos, não são as outras coisas que nós comumente usamos como desculpas. Paulo era um homem comum, controlado por Cristo, para realizar grandes coisas. Obviamente não vou conseguir chegar no versículo 18. Eu quero tanto que vocês aprendam o versículo 14 e o 15. É exatamente isso que nós vamos celebrar hoje. Nós vamos, mais uma vez, relembrar o amor sacrificial de Jesus Cristo. Porque se o amor de Jesus não for suficiente para motivar você a fazer coisas que só a sua crença na ressurreição vai explicar, nada mais irá. Não é a batida no carro, não é um acidente, não é a perca de um ente querido, não é um câncer. Não são essas coisas. Deus pode utilizar, mas no final, aquilo que é aceitável diante de Deus como motivação básica para o serviço cristão é o amor sacrificial de Cristo controlando você. Nós temos os mais diversas pessoas aqui. Existem alguns aqui que já decidiram seguir a Cristo. O que você decidiu fazer é para você considerar. Realmente não me importa se você se batizou, não me importa se você é membro, não me importa se você está casado. A preocupação mais básica de todos é se você ama a Cristo. Se o sacrifício de Cristo, a cruz, você entendeu que foi para você. E essa cruz, o amor que se origina em Deus por você, quando você reflete na gloriosa permuta, isso lhe dá voluntariedade. Não é na luta, não, mas na voluntariedade. Cristo recebeu a minha morte voluntariamente, Senhor. Pega esse trapo de vida e usa da melhor maneira que o Senhor quiser. Gaste como o Senhor quiser, é tua. Pode fazer o que o Senhor desejar. Eu não quero a morte que era minha, que o Senhor tomou, e eu voluntariamente entrego a vida que o Senhor me permitiu ter em tua função.
Não deveria ser assim. Não a religião, não o núcleo dos estatutos, não, mas Cristo. O amor de Cristo deveria ser a motivação mais básica e mais profunda, a mais alta e mais larga para qualquer realização. E é lá que nós deveríamos procurar onde temos pecado. Falta de amor por Cristo. Aqueles que estão aqui que não são crentes, Deus ordena que você se arrependa. Cristo ama você. E a sua vida pode finalmente, depois de perdoado, se você se arrepender, salvo pela graça de Deus, sua vida pode ter significado. Porque talvez você ache que a sua vida tem algum sentido, porque você nasceu, cresceu, se alimentou, está envelhecendo e vai morrer. Nós fomos criados para Deus e em Cristo nós somos trazidos para o lugar que Ele deseja. Não somos motivados em nosso serviço por outras coisas, mas pelo amor reconciliador de Cristo. No final das contas, se o amor de Cristo e o amor por Cristo não forem grandes em nosso coração, nossa vida terá pouco de Cristo. Quanto da sua vida tem de Cristo? A medida do nosso serviço por Cristo é a medida do nosso amor por Cristo. No final das contas, tudo se resume ao quanto amamos a Cristo. Tanto esforço para motivar as pessoas pela responsabilidade. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas nós só podemos pensar nas responsabilidades se antes compreendermos os privilégios. Esses privilégios começam em ser amado por Cristo. As muitas coisas que Deus fez em prol dos crentes de você deve servir como motivação para afetar todas as atitudes, valores, estilo de vida. Por amor a Cristo, minha irmã, você deve se vestir de uma maneira casta. Cristo deve influenciar a maneira como você se veste, o tanto de luz que passa de um lugar para o outro, aquilo que você mostra. É Cristo. Você também, meu irmão. Os homens também, a maneira como você está muito acochado, se está muito apertado, se está muito para cima, para baixo. Cristo. Como você trata a esposa, como você trata o pecado do seu vizinho, como você escuta o som quando você quer dormir. Cristo. Quanto você investe para a obra missionária, quanto você ora pelos missionários, quanto tempo você dedica para isso. Meça isso pela régua de Cristo. Aqueles que não estão motivados a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, provavelmente não compreenderam completamente o que Ele fez. Os crentes devem tomar cuidado para não serem enganados por si mesmos e pelo mundo. Eu quero chamar vocês ao arrependimento. Eu quero que nós baixemos as nossas cabeças. Eu não quero ficar pensando sobre a obra missionária, o envio de pessoas, o levantamento de pessoas, como se fosse algo que a gente faz na força do braço. Nós amamos o que Deus ama. E quando não amamos o que Deus ama, o problema não são as coisas. Os problemas são a falta de amor. Eu quero realmente que você considere se o amor de Cristo tem controlado você. Comece das suas afeições. Depois passe para o seu dia. Como é que o amor de Cristo controla o seu dia? Depois o seu relacionamento com os seus pais, com o seu empregador, relacionamento com o seu tempo, relacionamento com os seus recursos, o dinheiro que você acha que é seu, o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, o relacionamento com a sua igreja, como o amor de Cristo domina você. Se não, se arrependa. Em nome de Cristo, eu
peço que vocês se reconciliem com Deus. Em nome de Cristo, eu exorto vocês a se reconciliarem com Deus. Senhor, há no coração dos homens a voz da transgressão. Não há temor de Deus. Ajuda os meus irmãos que eu amo a não viverem uma religião, mesmo que seja polida, mas a botarem na equação Cristo, só Ele. Que Cristo seja suficiente para motivá-los ao serviço abnegado. Que o amor sacrificial de Cristo nos controle, nos domine. Que diante deste amor sacrificial os nossos planos se dobrem. Os planos de passar em concursos, os planos de casar, os planos de ficar solteiro, os planos de se vestir, de conquistar as coisas, que todas essas boas coisas até sejam peneiradas pelo domínio do amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Porque facilmente nós pensamos em outras coisas. Esquecemos do tribunal de Cristo. Esquecemos do nosso novo status como nova criação. Manifestando os poderes do mundo vindouro na maneira como vivemos. Eu peço a Ti, Espírito. Ajuda o meu povo a ver Cristo. E os efeitos nas diversas áreas. Ajuda eles a se reconciliarem contigo. Ajuda eles a ouvirem a tua voz. Ajuda-os a retornarem desse paganismo e mundanismo de viver uma vida santificada dentro do mundo. Mostra para eles a gloriosa permuta que aconteceu na cruz. Lembra-lhes que eles voluntariamente decidiram assumir a identidade como discípulos do Senhor. Eles voluntariamente receberam os benefícios da tua morte. Lembra eles que eles morreram para que não vivam mais para si mesmos, em função de si mesmos. Não importa se planos bons, ótimos ou excelentes, mas vivessem em função daquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqueles que podem ser membros desta igreja e não são crentes, salva o Senhor. Que eles não se fiem a uma membresia, não se fiem a uma história pregressa ou a simplesmente atitudes positivas que acrescentaram ao currículo deles, mas que vejam se o amor de Cristo os controla, se eles se importam em ofender ao Senhor, se a tua opinião é ouvida, se eles amam aquilo que o Senhor ama, a tua glória, os outros. Que eles, percebendo isso, Senhor, se voltem para Ti.
arrependidos de sua hipocrisia e mentira, que recebam do Senhor uma vez por todas salvação, perdão e graça para viverem uma vida com propósito maior do que o próprio umbigo. Ajuda-nos a nos encorajarmos uns aos outros, não permitirmos que a gente se esqueça dessas verdades. Gracejamos ao redor dos pequenos sucessos mundanos e fictícios que encontramos aqui. E esquecemos de que vivemos para te encontrar, para sermos julgados diante do teu gracioso tribunal por aquilo que fizemos. Ajuda-nos, Senhor, para que não haja entre nós perversos como Esaú, que trocaram direito de primogenitura por um prato de lentilhas, escolheram usufruir dos prazeres transitórios do pecado, ignoraram o galardão que estava prometido para nós. Que querendo retornar, se percam no caminho. Cuida do teu povo, protege o teu povo, disciplina o teu povo, purga o teu povo, preserva o teu povo. Permite que o teu amor, o amor do teu Filho nos controle, nos domine. Em seu nome nós oramos. Amém.